Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui encontramos network, insights, mentalidade, encontramos generosidade. Pode mudar, Aline? Não só pode como deve. E hoje nós temos duas mulheres tão maravilhosas, tão encantadoras, que eu me perdi no tempo. Eu fiquei aqui conversando com elas, babando, porque eu sou fã, gente. Eu sou fã, acompanho nas redes sociais. Mulheres que são lindas por fora e por dentro. Com um chamado, uma missão que, olha, transcende e sai pelos poros. Nós já estamos impactados aqui desde o começo, né, Com Miriam? certeza. Eu estou realmente muito honrada em ter conosco Bruna Madureira e a doutora Cibele Dalprá. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade. Estamos lisonjeadas de estar aqui com vocês hoje. É uma honra muito grande. Mesmo com essa entrada aí. Fiquei já emocionada. Eu quero fotos depois, porque eu preciso registrar esse momento. Eu sou fã, né? Com toda certeza. E o mais engraçado é que nós nos tornamos fãs sem conhecer vocês, através de alguém que trabalha com vocês. Assim, é um amor que é tão grande. Que transcende. Que assim, quem tá no projeto junto ama como se fosse o autor, o responsável. Exatamente. E a gente se tornou fã por ouvir falar. Então, imagina. Isso é muito maravilhoso. E nós estamos aqui com as responsáveis, aliás, parcialmente responsáveis, Bruninha vai falar mais sobre isso, né, Bruna? Por um trabalho lindo que acontece lá em Angola. Mas, para começar, Bruna Madureira, quem é você? Bom, eu sou a Bruna, né, casada com o Rafa, mãe das Marias. Ai, que lindo. E eu sou presidente e fundadora da ONG Zuzu for África, junto com a minha irmã, que não está presente hoje, a Gabi. Nós somos fundadoras da Zuzu, né, desde 2017. Que lindo, que lindo. E me fala uma coisa, quando surgiu em você esta veia missionária? Porque eu imagino que deve ter sido desde a infância. Fala um pouquinho da sua infância. Como foi sua infância? Eu acho que eu tinha uns 14 anos, a minha memória mais antiga, assim, de trabalhar como voluntária foi aos 14. E eu fazia entrega de cesta básica no grupo da igreja que eu participava. E aí a gente fazia arrecadação de alimentos e entrega de cestas. Então acho que na minha adolescência, assim, por mais que eu tenha me desviado um pouco do caminho, né, acho que começou com a adolescência. Sua irmã já tinha essa veia também, essa pegada? Sim. Inclusive, é legal quando a gente tem alguém que compactua conosco, né? Ela tinha uma ONG, ela fundou uma outra ONG antes da Zuzu. Então, primeiro, ela participou de um grupo de amigos que fundaram essa outra ONG. Era só pro Brasil, não pra fora? Só pro Brasil, E aí, chama Aquarela, essa outra ONG. Eles trabalham até hoje lá em Campinas. E aí, depois, um ano depois, eu tive a ideia, né, de iniciar a Zuzu, mas aí depois eu começo a contar de novo. E aí, a Gabi veio comigo eu compartilhei com ela e a gente começou. Já tá na veia da família, né? E são só vocês duas? São só as duas irmãs? Sim. Desde pequenininhas, vocês já tinham essa conexão de estar fazendo as coisas juntas? Sempre. A gente sempre foi super parceiras, assim. A infância de vocês foi escassa ou foi uma infância mais próspera? Não, bem escassa. Uma infância escassa. No veneno está o antídoto, né? A gente começa a despertar para cuidar do outro. Assim, graças a Deus, nunca faltou nada, né? Meu pai sempre foi muito trabalhador, né? Nunca faltou nada em casa, mas não era uma família abastada, assim. Era o suficiente. E como é que eram esses pais de duas desbravadoras? Porque para ter duas filhas assim, que estão ganhando o mundo, eu imagino que seus pais sejam incríveis. Me conta um pouquinho sobre seus pais. Então, eu acho que o mais especial deles foi sempre incentivar a gente a viver os sonhos, né? Acho que tanto meu pai quanto minha mãe sempre foram grandes incentivadores, assim, sabe? Ter a família, esse berço, você acredita que faz diferença? Com certeza, né? E você, doutora Cibele? Olha esse olhar encantador, me olhando de lado, esse olhar 43, com esse sorriso encantador, que já diz muito sobre o seu trabalho. Como é que você veio
abraçar essas duas desbravadoras. Como é que aconteceu essa fusão aí? Me conta um pouquinho. No meu caso foi bem diferente, né? Do que a Bru, que já tinha um sonho desde a infância, né? Eu tava num momento da minha vida que eu já tinha uma carreira estruturada, já tava com a minha família, né? Eu sou mãe de 2 meninas hoje, tenho meu esposo, o Rafael, também. Nós temos isso em comum. Olha, né? Só. E faltava algo na minha vida que eu não sabia explicar o que era, né? Uau. E eu recebi uma mensagem de uma dentista, de um grupo, de um curso que eu fiz, que tinha um projeto de Campinas precisando de doação de pasta de dente para levar para uma missão para a África. E eu falei, nossa, é isso, sabe? Quando você sente o vazio ali, que tinha aqui foi preenchido. Eu falei, eu preciso ajudar, mas eu não quero só ajudar com uma pasta de dente, né? E eu falei pra essa dentista que eu nem tinha tantos contatos assim. Falei, nossa, como que eu faço pra ajudar mais esse projeto, né? Eu queria conhecer mais. Aí ela me passou o contato pessoal da Bruna. Isso foi em 2018. E aí eu falei assim, não, eu vou ligar pra ela, eu vou mandar mensagem. E conversei com a Bruna, ela falou assim, vamos marcar um encontro, né, num café pra gente conversar. E quando eu encontrei a Bruna pela primeira vez, eu senti, assim, uma coisa que já era uma ligação muito forte. Não dá pra explicar o que a Bruna me passou naquele dia, né? E ela me falou assim, eu falei, mas como que eu posso ajudar mais? Ela falou assim, vamos na missão, que é daqui a um mês. Eu falei, oi? Uma doida se uniu com outra doida. Eu já ouvi histórias parecidas. E eu, pra eu falar isso lá em casa, né? Pro meu marido, chegar em casa do nada e falar assim, olha, mês que vem eu vou pra África. E a minha mais velha tinha 4 anos, né? Uau. E aí meu marido falou... Se a mais velha tinha 4, a mais nova tinha quantos anos? Eu não tinha ainda a mais nova. A mais novinha bem. veio agora, tem 2 aninhos. Oh, que fofinho. E eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha... Tem um projeto. Ele, que projeto é esse? Como assim, né? Daqui um mês pra África? Você se conheceu pela internet? Mas eu falei, mas eu já me encantei, eu sou emoção. Chamado. Olha. Mas, assim, realmente não deu certo nesse ano pra eu ir, né? A semente ficou. Ficou, conversei com a Bruna, ajudei elas na organização dessa viagem, né? Montei um teatro para os voluntários apresentarem lá da parte de odontologia. Me envolvi, né, toda na organização das malas. Aí passaram as viagens e a gente continuou em contato. E em 2019, em janeiro, ela mandou, a gente conversando, ela falou, Cibele, você não quer levar a parte de atendimentos odontológicos pro projeto? Porque só tinha a parte de recreação, ou brincar, né? E faltava a parte da saúde. Eu falei, olha... eu vou encarar, né? O que eu tenho é muito não amor. Ela falou assim, o mês seguinte ela já queria ir pra África. Na hora que a Bruna falou, com certeza ela assim, bora, vou arrumar minha mala. Eu preciso. E aí eu encarei esse desafio, que pra mim era um desafio, né? Organizar essa parte. E nós fomos em 2019 com 4 dentistas pra missão. Que incrível. Uau. E começar a entender o que eles precisavam. Ou seja, já não era uma doida, eram 4 doidos. Ai, que delícia, a gente gosta. Eu acho assim. que todo mundo vai entrando e vendo esse amor ficando doido também. É ótimo, é muito bom, isso é visceral, é gostoso. E aí meu marido, né, a gente começou a se conhecer e hoje em dia nós somos amigas, irmãs, Bruna, Sim, podemos dizer assim. O destino a família coloca. toda já faz parte, né? Que lindo, que lindo. É isso que nós queremos, conhecer. E só pra completar, é a segunda missão do marido dela, agora. Eu levei ele ano passado, só pra... Não tem opção, vai junto. Tanto ele aceitou que me acompanhou. Não tem como, né? Foi o que a Bruna falou nos bastidores. Quando é verdadeiro, as pessoas se conectam, né? Transcende. E aí vem esse encontro de almas, né? De propósitos. Esse é muito lindo, essa conexão. Então nós tínhamos aquarela acontecendo aqui no Brasil. E aí, de repente, quem teve o despertar foi você. Na verdade, eu não participava dessa ONG no Brasil, né? Era só a Gabi e os amigos dela, né? Mas aí foi a mesma situação, foi uma situação parecida com a Si, né? Em 2017, as meninas estavam estudando e eu não trabalhava nessa época. Eu tinha deixado de trabalhar para cuidar delas, né? Então eu comecei a ficar ociosa em casa, porque elas iam pra escola e eu ficava ali de manhã, sabe? E eu me sentia vazia também. E em 2007, eu conheci o Paruki, que é um pastor. Ele veio estudar no Brasil, não lembro a faculdade. Ele veio estudar aqui, fazer faculdade. E ele é moçambicano.
E aí ele foi meu contato. Só que ele foi uma pessoa muito incentivadora. Ele falava assim pra mim, Bruna, a minha comunidade tá orando por você todos os dias. Que lindo esperando isso. você cumprir o propósito de vida que você tem lá na África. Aí eu falava assim, meu Deus, eu já sentia essa responsabilidade, entendeu? Assim, sim, Deus colocou esse chamado no meu coração, eu tinha que cumprir. Uau! E aí, só que só em 2017, 10 anos depois, eu mantive contato com ele. E aí, em 2017, eu tava assistindo uma palestra do Cortella no YouTube. E era uma palestra famosa, onde ele questiona, ele propõe um questionamento, né? Se você não existisse, que falta você faria? Né? Ou se você morresse hoje, que falta você faria? Eu vou refletir 2 semanas. Profundo, isso é importante. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu passei os meus 32 anos, porque eu tinha 32 na época, pensando e vamos dizer que desde os 14, né? Desejando ir pra África. Eu até cheguei a fazer um curso de teatro, porque tinha uma companhia que fazia um projeto e eles levavam Giovannici, não. Giovannici pra conheço. Eu fiz o curso deles, porque eu queria ir com eles. E de alguma forma você tava ali buscando. Eu até fiz amizade com o Kaique depois, que né? legal. Sim, eu tava buscando, mas não tinha nada a ver comigo, porque eu não era atriz, né? Você só queria uma brechinha pra uma ponte. Mas assim, eu preciso de uma ponte pra chegar lá. Não deu, né? Perfeito. E aí, enfim, aí nesse dia mesmo da palestra, eu falei assim, não, eu não posso deixar a minha vida permanecer, assim, no automático. Eu tenho que ter uma vida intencional. Se eu tenho esse chamado, eu preciso resolver isso, né? E aí, o que eu fiz? Eu orei e falei assim, Deus, eu vou fazer o que tá ao meu alcance. Eu não tinha dinheiro pra ir pra África. Eu não tinha recursos pra fazer. Mas eu imaginei que eu pudesse costurar bonecas. Eu sou formada em gestão financeira. Hoje, o que eu faço na ONG é muito mais ligado à gestão e à administração do que às bonecas, mas começou com as bonecas. Então, eu comecei com algo simples. E o que eu gosto de sempre reforçar para as pessoas é que eu me considero uma pessoa simples e comum. Não, hoje a Zuzu tá crescendo, graças a Deus, e a gente tem uma história muito bonita, mas ela começou de forma simples. Então, eu mandei mensagem pro Paruque, e aí eu falei pra ele, olha, eu queria muito ir aí, mas eu ainda não tô conseguindo ir, eu não tenho condições de ir. Eu posso mandar boneca, você acha que vai resolver se eu mandar boneca? E aí, mais uma vez, ele me incentivou, né? E ele falou, com certeza, as crianças aqui, elas não têm nem brinquedo. Então, isso foi uma das coisas que mais me doeu quando eu estive lá. E aí ele falou, se você fizer as bonecas, vai ser muito especial pra elas. Eu falei, então, quantas crianças você recebe aí? Aí ele falou, eu recebo umas 300. Eu falei, então eu vou fazer 200 bonecas. E aí e depois eu ia pensar como eu ia fazer pros meninos. Mas eu falei, inicial eu vou fazer tipo 300 bonecas e vou mandar, não sei como. Aí ele falou, tá bom, então faz isso. E aí eu fui pintar meu cabelo na minha mãe, que minha mãe era cabeleireira. E aí eu fui na casa dela pra fazer luzes e comecei a conversar com a minha irmã. Tata, lembra que eu queria fazer alguma coisa e nunca resolvi e tal? Eu já decidi, eu vou fazer boneca pra mandar pra África. O que você acha? Ela falou, eu acho maravilhoso, você faz e eu levo. Uau. Eu falei, então tá bom. Dizem que o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Na verdade, a gente tem que estar pronto, atento aos sinais. É verdade. Então, assim, a primeira iniciativa foi essa, de fazer as bonecas, mas eu tinha alguém me apoiando, que foi a minha irmã, né? E ela falou, não, então faz. E eu sou uma pessoa muito organizada, né? Ou um pouco, enfim, né? Tô sendo... Enfim, eu gosto de me organizar e eu comecei a escrever o projeto. Então, não era só mandar as bonecas. Eu fui escrever, porque eu imaginei assim, se eu vou pedir patrocínio ou ajuda das pessoas, eu preciso ter algo concreto, né? Pra apresentar. Então, eu fui escrevendo, eu fui pesquisar qual era a importância das bonecas no brincar, na infância. Aí, eu pesquisei uma psicóloga que fosse negra, porque eu sou branca, então eu queria entender da parte dela se seria positivo e como eu deveria fazer essa boneca. Então, eu tive toda uma mentoria pra eu poder fazer uma boneca que fosse fofa, Ou seja, querida. Deus te deu uma missão e você levou a sério, não fez de qualquer jeito. Exatamente. E aí foi assim, foi dessa forma que começou. Então, o primeiro ano, a gente foi contando essa iniciativa e as pessoas foram se achegando. Praticamente todos esses voluntários da ONG, dessa primeira ONG que minha irmã fazia parte, foram nessa primeira missão.
13 pessoas. E aí eles fizeram atividades recreativas, levaram bolas, brinquedos, bonecas, e a gente servia refeições para as crianças. Então o primeiro formato era para ser uma semana de diversão, que era a Semana da Criança, em outubro. Então esse foi o primeiro escopo, assim. Mas depois a gente foi desenvolvendo. E como é que foi a emoção de ter a primeira boneca nas suas mãos? Como é que foi isso? Então, foi engraçado, na verdade, porque eu fiz a primeira boneca e eu fiz o rostinho dela e mandei foto pra psicóloga. E ela falou assim pra mim: meu Deus, as crianças vão chorar. De mim. Foi boa a primeira impressão. O protótipo não passou. Tá vendo como é importante a gente perguntar os bastidores? Que as pessoas pensam que é tudo perfeito. Tudo lindo. Aí as 200 saíram super rápido, gente. Tem um processo pra acontecer. O bom é que eu não me desmotivo, entendeu? Eu levo pelo lado da crítica construtiva. Eu falei, não, calma, eu vou chegar numa boneca bonita. Então... Demorou quantas bonecas, assim? Quantas tentativas? Na segunda ela já provou, já. Ela pontuou as coisas que precisava mudar. Então gente, ela fica lá na minha casa, assim. Sério? Ó, Ai, que delícia. A primeira? A desconstruída, né? A crítica construtiva. Teremos fotos depois. Mas brincadeiras à parte, como é que então foi se juntando, né? Porque a primeira boneca você construiu, e aí você já foi conseguindo donativos, você já foi conseguindo doações para essas primeiras, ou partiu de você no primeiro momento? Então, o primeiro ano foi bem empreendedor, né? O que a gente fez? A Gabi deu uma ideia, falou assim, a gente podia criar um produto para vender, porque daí com o dinheiro da venda a gente compra o material para fazer as bonecas, porque eu não tinha também. Criativo. E a gente compra alimento para essa semana das crianças. Aí eu criei um chaveirinho. Então a primeira era um chaveirinho pequenininho. Poxa, não trouxe um chaveirinho, né? Não tenho nem para te mostrar aqui. Não tem problema. Desculpa. Então a primeira era o chaveirinho. E aí a gente criou a meta de 500 chaveiros a R$30. Então era R$15 mil. Esse era o meu orçamento daquele ano todo. Aí eu fiz de forma empreendedora. Eu abri uma continha numa lojinha de artesanato do bairro. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou pegar os materiais nessa continha. E aí assim que eu vender os chaveirinhos, eu venho acertar. Pode ser assim? Aí ela pode. E ela me ajudou, então foi assim que eu comecei a fazer. Uau. Aí eu comprei os materiais, fiz os chaveiros, as bonecas. A gente começou a vender. E a boneca, ela custava pouco de material. Ela custava menos de R$3, a boneca grande. O custo de material mesmo. Sim. Então, eram 200 bonecas, aí a gente conseguiu concluir. Eu tô te destrinchando aqui nesses detalhes, porque eu não quero só gerar o encantamento que eu já tenho pelo projeto de vocês. Eu quero despertar novos missionários. Que existam outras ONGs, que existam outras Brunas, que as pessoas se despertem. Porque essa frase que você falou, que é profunda, que eu falei, vou ficar refletindo, eu gosto de coisas assim, vou ficar refletindo 2 semanas. É para a nossa audiência realmente refletir. Porque podem ter aí inúmeras Brunas e Cibeles, etc e tal, sentadinhas pensando, cara, é verdade, eu não quero mais negociar, mas por onde eu começo? Então, como você já trilhou o caminho, né, mais árduo, já limpou o terreno, por que não ensinar? Então esses bastidores são necessários, porque de repente a menina fala, olha, então eu acho que eu vou vender quadros para mandar para a África. Aí o primeiro quadro foi um terror, nem a mãe dela vai comprar. E se você não tivesse contado que era triste a boneca, a primeira, as pessoas iriam desistir do processo. Você entende? Mas, Cibele, me conte, como é que foi deixar a filhota para a primeira missão? Olha, eu estava muito bem amparada pelo meu marido, né, que deu todo o suporte ali, né, eu tinha pessoas do meu lado me apoiando. Então, assim, eu me joguei mesmo no projeto para viver aquela experiência. Eu fiquei bem tranquila de deixar minha filha, porque eu sei que isso, eu também estou plantando a sementinha nela. Né? Então eu fui, nessa primeira vez, eu fui até a escola da minha filha, ela tava no prézinho, né? E eu fiz uma ação na escola das crianças fazerem cartinhas para eu levar para as crianças de lá. E depois eu trouxe as cartinhas das crianças de lá para entregar para as crianças. Mesmo elas sendo pequenininhas, quando eu voltei na escola, ela queria, mamãe, conta como as crianças vivem lá para eles, uau. Né? Então mostra, olha, sabia que lá eles não têm garfo e faca para comer? Então ela tinha 4, 5 aninhos,
e já estava sendo influenciada, despertando esse coração missionário nela, né? E hoje, com 9 anos, ela fala: mamãe, quando que eu vou poder ir com você pra África? Que linda. Então isso já, eu falo, eu não tô deixando elas aí desamparadas, né? Então eu estou fortalecendo elas. Uau, embora eu imagino que ainda seja um desafio deixar, né? Eu vivi com você a sua dor de saudade. Eu tô aprendendo aqui. A dor de saudade do Mateuzinho. Né? Pra mim foi bem desafiador, assim, deixar meu filho é a minha maior dor, né? Então, mas o que eu fiz lá foi gravar vídeos pra ele. Falou: Mateus, olha aqui, filho. E o meu filho é um preto, viu, meninas? Maravilhoso. Tem 5 aninhos. E ela pede: mamãe, olha, ela já fez uma cartinha pra eu levar agora. Ela fala: mãe, você entrega pra uma menina essa cartinha, eu fiz pra ela, e pede pra ela me responder. Ai, delícia. Mãe, faz vídeo, ela quer ver, ela quer conversar com as crianças lá, né? Despertou. Então ela quer interagir isso. Isso é lindo, eu tô aprendendo. E as crianças de lá, eu não sei, na região, que são regiões diferentes onde a gente visitou, né? Mas as crianças gostam, as crianças de lá gostam, né? Então a gente foi gravar um vídeo, assim, amando, né? Assim, bom dia, Brasil! Ai, todas Criança é criança em todo lugar, né? Exatamente. Mas então teve toda essa construção, Bruna. As pessoas abraçaram, a boneca aprovada, tudo pronto. Chegamos. Como é que foi essa chegada? Como é que foi o impacto? Então, em 2017 eu não fui, né? Aí a gente Você só mandou? da Gabi. Eu só mandei. Eu não fui. As meninas ainda eram pequenas, né? Então eu organizei. Então como é que foi pra você ficar ali só recebendo notícias do que estava acontecendo? Então, eu falo assim, que a missão em si, ela é a cereja do bolo, né? Porque a gente demora tanto tempo pra organizar. Construir, eu sei. Preparando o bolo. É uma gravidez, né? Nossa, a gente organiza tanto tempo pra chegar e a gente viver 15 dias de missão, né? Claro, é maravilhoso, a missão é fundamental, mas existe um processo anterior. Então eu me sentia parte já de tudo que estava acontecendo, né? Então pra mim foi tranquilo, foi a conclusão, né, de algo que a gente já estava planejando e cumprir uma missão. Então eu me entendi. Isso que eu ia falar. E com Deus, como é que foi? Deus, tô cumprindo aquilo que você me chamou. Como é que foi esse lugar espiritual, esse lugar já do reino, que já transcende a terra? Como é que foi isso? Eu me sinto assim mesmo, vivendo o propósito de Deus pra minha vida, né? Eu acho que é isso. E que ano que você realmente foi? Como é que foi esse movimento? Eu fui em 2018, no ano seguinte. Como é que foi o impacto de chegar lá? Pra mim foi maravilhoso, assim, né? É muito louco, assim, eu lembro que quando em 2007, 2008, eu assistia o vídeo do Giovanessi. Eu lembro que um dia eu virei pra uma amiga minha que tava comigo na igreja, eu falei assim pra ela: você já sentiu saudade de um lugar que você nunca esteve? Eu tinha esse sentimento, entendeu? Eu me sentia pertencendo. Pra mim, é uma dualidade morar no Brasil, porque eu tenho muita vontade de estar lá. Eu tenho muita vontade de morar lá mesmo. Sabe? Então, é como se eu me sentisse completa. Mas a minha família, eu não posso escolher por todos, né? Sim. Então, a minha família escolhe morar aqui, então eu moro aqui. Mas lá é como se eu estivesse na plenitude mesmo. É o seu lar, assim. né? Assim, você tem essa dualidade dos lares. Sim. Isso é maravilhoso, incrível. Tem uma frase que diz: se a dor do seu irmão não te fere, então você é doente, né? E aí você chega lá e se depara com uma situação, porque é encantador, é tudo muito maravilhoso, mas a situação é muito desafiadora. É lindo ver as crianças sorrindo, mas é doloroso saber que é aquele período que elas vão ter uma coisa diferenciada, porque você está ali. Quando você for embora, não necessariamente elas vão ter alguma coisa parecida com o que você ofertou. Então também é uma dualidade de dor. Você sabe que eu tinha, na primeira equipe nossa de 2017, esse foi um questionamento que eu fiz pra psicóloga e pra um psicanalista que inclusive viajou com a gente. Legal. Na primeira turma. E eu falei pra ele: poxa, a gente vai levar pras crianças e pro Paruque também, que é o moçambicano. Sim. A gente vai levar essa experiência de uma semana pras crianças, né? De oferecer um refrigerante, comida diferente, gostosa, em fartura, né? Os presentes, e depois a gente sai de lá, né? E aí, o que eles me disseram, né? Bruna, o que vale mais? Você proporcionar essa experiência para as crianças uma vez, ou elas não terem essa experiência? É isso aí. Então, eu tento focar na minha missão e em cumpri-la. Então, eu não trago esse questionamento de:
Poxa, e quando a gente não tá lá? Não, a dor não é nem sobre eles, a dor é sobre nós não podermos fazer mais. Porque sim, é nisso que eu penso. Eu penso que toda a experiência que a gente puder ofertar, é melhor ter vivido uma vez do que nunca viver, né? Mas, pra mim, eu que estive lá, é uma dor não poder fazer mais. A vontade de ofertar mais, de ficar mais. Então, eu acho que a gente vai amadurecendo. É porque, assim, Tô aprendendo, tá? Tô aqui só anotando mentalmente. Eu acho Você acha que a gente anestesia com o passar do tempo? Não seria anestesiar a palavra, mas como você precisa cumprir uma missão, você tem que estar com foco nisso. Não dá pra você ficar se questionando, eu queria fazer mais. Isso, inclusive, é um tema que a gente aborda pros voluntários quando a gente tá lá. Legal. Porque muitos se questionam. E o José falou sobre isso, né? É um trabalho que a gente tem que fazer com nós mesmos, né? Pra não gerar ali uma frustração, né? Tipo, pra não desanima, eu não posso fazer mais, então, né? A primeira vez quando a gente foi com atendimento, né? Eu achava que eu ia realizar, assim, um monte de restaurações. Eu falava, nossa, nós vamos atender todo mundo. Né? Vai dar super certo. Eu falava, nossa, eu levei tanto material achando que eu ia conseguir e não deu. Nós fomos em 4 dentistas, né? Eu falei, não deu pra fazer tudo que eu queria. Mais de 300 atendimentos, né? Ainda foi. Mas ainda né? Eu falei, eu poderia ter feito mais, né? Então, na primeira vez, o sentimento. Né, fiquei com essa questão. A segunda vez, né, a gente falou assim, nossa, a gente já levou mais coisas pra fazer, a gente levou mais voluntários, conseguimos mais coisas. Mas é um trabalho que eu faço comigo, né? De ver o resultado, né? Aí até um voluntário conversou com uma das mulheres lá. E aí, você acha que os dentistas, né? Como que foi? Ela, nossa, resolveu a minha dor. E tirou minha dor. Eu tava com um dente aqui, tirou minha dor. E ele falou isso pra eu, no fundo, escutar. Né? Depois ele só virou pra mim e falou assim, e você tá achando que você não fez nada aqui por eles, né? Uau. Então isso a gente vai aprendendo, né? A entender, eu fiz muito por eles, né? Eu tô achando que é pouco. Né? É bom que todos os voluntários, assim, com essa energia e todos nesse entrosamento, um vai ajudando o outro até nessa questão, né? Agora eu acho que é legal perguntar, doutora Cibele, que com um mês queria ir pra África, assim, como foi quando você foi a primeira vez? Nossa, o seu sentimento, assim, de chegar e de estar lá de fato. É uma emoção, assim, que eu não sei explicar, né? Essa emoção, como a gente é recebido lá, né? Eu falo que a gratidão que as pessoas de lá nos recebem é, assim, inexplicável. É constrangedor você ver a gratidão e a felicidade deles lá, né? Sem ter nada, e a gente aqui vivendo com tudo e não tem essa gratidão, né? Mas eu falo que as missões, eu já tô indo pra minha 3ª missão, eu estou lá, eu estou sendo carregada e conduzida. Eu me sinto flutuando. É esse sentimento que eu não sei explicar o que é. Que vai me conduzindo a situações, as coisas que, como eu tô na liderança, as coisas que eu tenho que resolver. Então vai me conduzindo assim, e eu fico... Parece que eu estou lá, presente, sabe? Então, assim, é muito bom viver essa experiência e ver essa emoção. E qual é o maior desafio enquanto especialista que você encontra lá com as crianças? O que mais você precisa cuidar na sua especialidade? O desafio nosso, dos profissionais que vão, realmente são as condições de trabalho, né? Então, aqui nós estamos acostumados a trabalhar numa sala, num ar-condicionado, com a cadeira odontológica toda montada, com os instrumentais todos, né? Certos, né? E a gente chega lá, a gente tem que adaptar um espaço. Graças a Deus, agora nós estamos inaugurando o nosso posto de saúde. Uau. Que vão ter 2 salas médicas e 2 salas odontológicas e muito mais equipada, né, Bruna? Então agora a gente cada vez mais consegue trazer até um conforto para os profissionais atendendo. E aí alguns profissionais, Cibele, precisa disso. Eu falo, nós temos que criar, né? Temos que ser criativos. Criar com o que tem, fazer com o que tem. Resolver dessa maneira. Então o desafio é isso, né? Entender como que a gente vai resolver aquele problema com as ferramentas que a gente tem lá naquele momento. Esquecendo do nosso trabalho aqui, né? Perfeito. São coisas que não dá pra comparar, né? Lá é lá, exatamente. E aí vamos falar então sobre estrutura. Essa mulher analista, detalhista, que colocou tudo no papel. Me identifiquei, Bruna. Essa ela é a Bruna. Eu falei que ela era a Bruna. Já não sou assim, né, Bruna?
Fala sobre as fases. Como é que você construiu cada fase? Como é que você foi conquistando cada situação? Como é que funciona essa estrutura da Zuzu? Na verdade, foi acontecendo conforme as demandas, né? Inicialmente, a gente não pensou. Então, foi exatamente do jeitinho que a Si contou, né? A gente fazia atividade recreativa e entendemos que seria interessante levar o kit de higiene em 2018. Porque quando a gente foi em 2017, percebemos que as crianças não escovavam os dentes, não tinham escovinha, não tinham creme dental. Aí, a gente fez uma campanha em 2018 para levar. E aí, depois, em 2018, com a entrega, a gente entendeu que era necessário o profissional. Quantas entregas já foram feitas ali em 2018? Quantos kitzinhos, mais ou menos? 1.000, eu acho. Legal. Já foi 1.000 em 18? Não foi bastante, acho. Porque não tinham tantas coisas. Acho que era isso. Então, em 2018, a gente levou os kits de higiene e entendemos a importância e a necessidade do profissional, né, da área da saúde. Então, primeiro foi a odontologia. Aí, em 2019, a gente foi com a primeira estrutura assim, né? A gente foi estrutura em equipe, né? Sem estrutura física. Então, tinha uma equipe de 4 pessoas para odonto. E a gente atendia no banco da igreja ali, né? Na primeira viagem. Então, a gente colocava... Eu até tive o cuidado de fazer uns travesseirinhos para colocar na cabeça das crianças e a gente já deitava as crianças ali no banco e atendia sentada num bloco de concreto. Né? Então, de fato, assim, adaptando com o que tinha, né? Com o que tinha lá, exatamente. Né? E conhecendo. Falei, Bruna, a gente tem que conhecer o que a gente tem lá para depois eu desenvolver o que a gente vai... A riqueza dos detalhes, né? E aí, depois, a gente ficou um período sem poder viajar por causa da pandemia. Nesse período, a gente começou a fazer entrega de cesta básica em épocas pontuais. Dia das Crianças em Angola, que é junho... no Natal, a gente fazia entrega para ceia de Natal, então a gente fazia essas entregas pontuais. E aí a gente começou a sentir a necessidade por parte das pessoas que nos ajudavam. Bruna, queria apadrinhar, como que faz, né? Vocês não têm um programa de apadrinhamento? A gente ainda não tinha o programa de apadrinhamento. Aí eu falei, bom, pra gente criar esse programa de apadrinhamento, que é de ajuda assistencial, a gente precisa entender a comunidade. Então a gente fez o cadastro o ano passado. Legal. Para fazer coleta de dados. Então, hoje a gente tem 120 famílias cadastradas, que têm, em média, 6 filhos. Então, são famílias de 8 pessoas, são mais de 800 pessoas. Então, essas pessoas estão cadastradas e aí a gente consegue entender ali. A gente tem dados, por exemplo, de que 15% apenas tinham frequentado dentista, né? Então, a gente tem vários dados. Começa a ter números, A gente tem dados, por exemplo, de que acho que 33% fazia uma única refeição. Uau. Menos de 15% em dias alternados. Então, a gente tem dados muito alarmantes naquela comunidade. Sim. E graças a essa coleta que a gente fez, esse cadastro que a gente fez. Então, com o cadastro, a gente iniciou a fase de assistência regular, que é mensal, através das cestas básicas. E aí, depois, a segunda fase, que é a fase de estrutura. Então, a gente comprou a casinha, né? A gente ganhou uma doação da Anitta, inclusive, né? Pra compra da casinha. Ela já ajudou muito, muito além do que só a casinha. Ela, inclusive, ajudou a equipar, né? Todos os equipamentos odonto, médico. Nossa, ela ajuda muito a gente. Legal. E então a gente comprou essa casinha e começou a estruturar. Daí, da casinha, a gente inaugurou esse ano a escolinha, em julho. A gente teve a inauguração da primeira escolinha. E qual é o intuito da escolinha? O que vocês oferecem lá? 40 alunos matriculados, estudam em período semi-integral, fazem 2 refeições na escolinha, café da manhã e almoço, voltam para casa almoçados já. Alfabetização, né? Porque a gente percebeu ali na comunidade que a escola que tem ali perto, ela recebe crianças a partir dos 11 anos alfabetizadas. Ok. E aí, a gente tinha um número gigante de crianças que não tinham acesso à primeira escola. Porque só tem uma e não tinha vaga. Essa alfabetização, por causa do número mesmo. E aí, então essas crianças acabavam entrando num ciclo onde elas não estudavam mais. Porque daí o governo, a escolinha do governo, eles não podiam aceitar, porque não sabia escrever, né? Então, não era apta para entrar.
E aí a gente perdia essas crianças, ficavam analfabetas. Então, a ideia da escolinha é para que ela faça a alfabetização e possa ingressar na escolinha do governo. Com essa idade que precisa, com 11 anos. Né? E teria uma possibilidade de expandir? Qual seria o custo para expandir e nós termos, sei lá, 400 crianças estudando? Então, hoje a escolinha, ela custa R$7.100 por mês para 40 crianças. Então, se eu imaginar... Só fazer vezes 10. É. Uhum. Ou seja, nós queremos patrocinadores, porque a gente quer 400 crianças estudando, pelo menos. E como foi começar esse trabalho do apadrinhamento? Porque até então não tinha, então assim, olha, tem uma oportunidade aqui. Você foi de novo organizar isso, escrever, como que foi isso, Bruna? A gente fez uma média para que fosse acessível, que o valor da cesta básica ali é mais ou menos R$138, R$140 a cesta básica. Então, a gente criou uma média, R$150 para apadrinhar uma família e R$50 para apadrinhar uma criança. Porque como a família geralmente tem pelo menos 3 crianças, aí eu teria uma média, sabe? Para conseguir fazer a compra. Então, hoje a gente não tem os padrinhos suficientes. A gente ficou de janeiro até julho colocando dinheiro e daí ficando negativo no caixa financeiro nosso, porque a gente não tinha a gente precisa de 400 padrinhos, a gente tem 220 mais ou menos. Então, porque faltava essa quantidade. Esses padrinhos são fixos ou eles são esporádicos? São fixos, mensais. Se a pessoa quiser fazer uma doação pontual, tipo, eu tenho pode isto. Também. Pode também. A gente também direciona, inclusive, para esse caixa que eu expliquei, né? Que a gente fica... Só um momentinho. Eu quero falar com você que se diz missionário na sua igreja e que dá uma ofertinha rasa no domingo só para dizer que você faz a diferença no mundo. Quer fazer a diferença no mundo? Apadrinha. Pega aí esse dinheiro que você gasta num café e paga. Paga uma cesta básica. Paga lá na Zuzu. Se você não sabe quem faz um trabalho, aqui nós temos uma ONG maravilhosa, com meninas estruturadas, apaixonadas pelo que fazem. São meninas transparentes no trabalho que fazem. E aí você tá aí, no domingo, de terninho, na igreja, falando que faz a diferença no mundo. Acho que tá na hora da gente se conscientizar do que é fazer a diferença no mundo. Tá na hora de parar de postar nas redes sociais, sair desse lugar. Porque sabe, Bruna, eu recebi um chamado de fazer a diferença na África. Eu tinha 14 anos também. A minha igreja fez uma campanha para mandar um trator para a África. Foi daí o lugar que ficou na minha cabeça. De mandar o trator. Eu não posso passar fome na África, porque se eu for lá, vou passar fome e tirar uma foto, que eu sou totalmente contra isso. Falei, mas se eu conseguir dinheiro para mandar um trator, eu vou fazer a diferença. E aquilo ficou na minha cabeça. Só que hoje, se você mandar R$150, você já está fazendo a diferença. Você não precisa mandar um trator, né? Então, poxa vida, às vezes é um café, às vezes é um almoço, né? R$600 no almoço, gente, pelo amor de Deus. Isso eu tô falando claro que as pessoas, às vezes, têm um nível de hipocrisia. Eu me permito colocar isso aqui na mesa. De dizer, mas aqui no Brasil, não é igual no Brasil. Poxa, e aí a gente... Eu lembro que você pediu pra eu contar uma história, então eu vou aproveitar o gancho pra contar, inclusive, uma história que a Lu citava. Depois eu vou pedir pra quem quiser olhar essa história, tá lá no nosso Instagram. Eu cheguei numa segunda-feira em julho, né? E aí uma moça veio correndo me procurar. E aí ela falou assim, tia Bruna, eu preciso falar com você rapidinho. Aí eu falei... Tá, pode falar. Ela falou, tia Bruna, eu tô sem alimento. Aí eu falei pra ela, olha, a tia vai entregar a cesta na sexta-feira. Daí você vai receber, porque ela tá cadastrada. Aí ela falou assim, tá bom, então. Aí ela saiu. Acho que lá pra quarta ou quinta-feira que a gente... foi na sexta mesmo. Aí na sexta-feira eu tava fazendo uns vídeos numa região ali. E fui visitar uma família. E aí eu vi que ela tava me seguindo, assim. Mas ela ficou, tipo, mais de 1h30 me esperando. Quando eu terminei essa visita, ela me chamou. Tia Bruna, você pode visitar a minha casa? Eu falei, posso, claro, vamos. Eles adoram, né, me receber lá, nos receber, né? E eu tava numa casinha de chapa. Quando eu tava... A última casinha que eu fiz a visita era uma casinha bem simples de chapa. E aí, quando eu cheguei na casinha dela, era uma casinha de alvenaria. Aí eu já cheguei sorrindo, assim, eu falei pra ela, nossa, que linda essa casa! E quando eu fui entrando na casa dela, tinha a sala, e aí já era um ambiente do quarto.
Quando eu vi o quarto, tinha um mosqueteiro, assim, e no chão um tapete. E aí ela pegou um pedaço de lençol, assim, ó, e puxou. E quando ela puxou e me deu, era um nenê de 7 dias. Que tava, assim, que ela tinha deixado ali há mais de 1h30 pra me esperar, pra me procurar. E aí ela falou pra mim, tia Bruna, o Joãozinho nasceu faz 7 dias e faz 2 dias que eu não como. Nossa. Nem eu, nem as crianças. E eu fiquei assim, meu Deus, ela tinha me procurado na segunda já. E eu não tinha entendido, porque eles não são invasivos. Não são. Então, quando eu falei ali que eu já ia fazer a entrega, ela falou, tudo bem, então eu vou esperar. Eu espero. Então, fazia 2 dias que ela não comia. Tem muitas famílias, muitas crianças, muitas famílias que comem em dias alternados. Essa é a realidade. Uhum. Então, assim, essa mulher, que é a Mamá Teresa, ela recebe cesta todo mês da Zuzu. Então, faz a diferença pra vida dela, pra vida de tantas outras famílias, né? Tem inúmeras histórias que eu poderia contar aqui, mas é que essa foi uma história muito marcante em julho. E a equipe, você falou sobre, né, psicólogos, etc e tal. Como é que é feito esse trabalho psicológico com a sua equipe para lidar com essa situação? Você é bem estruturada emocionalmente, a gente consegue perceber, você visita a emoção e volta. Mas não é para todo mundo que é assim. Como é que você trabalha isso? O voluntário não faz esse tipo de visita, né? Assim, a gente tem uma agenda diária, que a gente até chama de agenda secreta, onde a gente tem um pouquinho uma palavra, um pouquinho de... Ai, me fugiu o nome agora. De meditação, a gente tem algumas atividades de reflexão antes do dia de atividade. Mas o voluntário, ele fica em loco, lá naquele ambiente onde ele faz atividades recreativas, atendimento odontológico. Com certeza, atendimento médico tá exposto a essas situações, mas é uma situação de realidade um pouco menor. Sim. Porque ele não tá vivenciando a realidade do dia a dia. Sim. Ele tá vivenciando o evento da missão da Zuzu. Agora, esse tipo de programa, assim, de viagem técnica que foi feito em julho, a gente concentra mais na liderança. Eu, a Gabi, né, agora talvez assim, os demais, né? Quem tá ali encabeçando o projeto. Hoje, que você passa por experiências como essa, você consegue entender os 10 anos da família moçambicana orando pelo seu chamado, né? Nossa, sim. Deus estava te estruturando ali através do respaldo espiritual deles. Sim. Você traz Deus, você traz esse lugar. Qual é a sua fé, Bruna? Eu sou cristã. Sou cristã, mas, assim, a Zuzu, por ser uma organização, a gente não tem nenhum tipo de fronteira religiosa. Então, sim, dentro todos são bem-vindos a fazer o bem. Mas esse seu chamado, querendo ou não, nós que somos cristãs e a gente bate a nossa fé aqui, faz a diferença a gente ter um chamado do reino, né? Assim, ser maior do que o ego. Porque o ego também nos convida a fazer a diferença, quando ele é bem direcionado, né? Agora, quando a gente vive o Theo, que é Deus o centro de todas as coisas, é diferente, né? É muito diferente você ser estimulada. Por exemplo, como você diz, eu tive uma ideia. Deus te deu a ideia de fazer a boneca, né? E aí você foi lá e colocou em prática. Em que momento a sua estrutura espiritual faz a diferença no seu trabalho? Acho que na minha intimidade mesmo, na minha segurança de quem eu sou, da minha relação com Deus. Acho que é uma questão muito íntima, não é algo que eu externalizo, entendeu? É algo que eu com Deus, eu oro, tenho essa ligação direta, me sinto assim conectada diretamente com Deus e é algo íntimo. Quando mesmo. o todo falha, o íntimo é o que te sustenta. Eu vou seguindo sinais. Deu B.O. aqui, não era pra ser isso, era pra ser aquilo. Deu B.O. ali, não era pra ser. Vamos lá. Vai, Deus, escolhe, me fala, é esse ou é aquele? Assim, todas as coisas cooperam, tá bom. Não eu tenho uma história. Eu tenho uma história até muito engraçada, muito interessante disso. Eu conheci a Anitta em janeiro de algum ano, que eu não vou lembrar agora que ano que foi, em janeiro. E ela me mandou uma mensagem, porque ela queria ajudar uma ONG em Angola. E aí eu contei da Zuzu pra ela, e ela ficou super feliz, falou que ia me ajudar, e nunca mais me respondeu. E aí ela me respondeu, tipo, em março, alguma coisa, e daí depois não respondeu mais.
E isso era uma questão, assim, sabe? Algumas pessoas tinham dúvida se a gente associava ou não, né? Por questões delas, não minha, porque eu sempre fui... Assim, eu sou muito, muito grata. Eu admiro, ela é uma inspiração pra mim. Admiro muito ela. Valorizo muito tudo que ela faz. E agradeço muito pela oportunidade e pela confiança que ela tem no meu trabalho. No trabalho da Gabi, no trabalho da Zuzu, né? No nosso trabalho. Mas eu coloquei em oração nesse dia. Um dia, eu fui deitar e as minhas orações não são tipo orações. Elas são conversas assim, ó, desse jeito. Eu tava na cama com a Duda. Quando eu fui dormir, eu coloquei em oração e falei, ai, Deus... Ela falou que ela ia ajudar a gente e ela sumiu, né? Se for pra ela ajudar, lembra ela. Toca lá no coração dela. E se for pra ela não ajudar mais, se ela não quiser mais, né? Então eu vou considerar um não e vou tirar isso do meu coração, essa expectativa do meu coração. Ou põe no coração dela ou tira do meu, tudo certo. Pronto. No dia seguinte, depois de 2 meses... Você lembra dessa história? Ela me mandou uma mensagem. Oi, desculpa. Ela que me mandou, nem tinha. Deus falando, Anitta, vai lá, fala com a Bruna. Imagina, sabe o que eu fico pensando? Onde devia estar meu contato na conversa de WhatsApp dela, sabe? Não foi uma coisa assim. Sim. Então eu realmente penso dessa forma em tudo. Então não tenho nenhum processo longo, tipo de... Mas nós trabalhamos assim também, nós somos leves com Deus. Deus não é carrasco pra nós. Trazer essa leveza é muito importante. Parece que, inclusive, as conversas são mais ouvidas. Exatamente. Não tem distanciamento, tem lugar de filha, né? Isso é muito maravilhoso. Bem, nós já sabemos que a gente precisa se organizar, precisa ouvir o chamado, saber quem vamos ser, né? Qual a consequência da gente não fazer nada, saber que a gente tem que... Talvez desenvolver um produto que eu tô ensinando quem quer ser missionário, tá? Através da sua vida. Eu tô aqui, ó, só uma aula. Nossa... A gente começou esse podcast falando que cada episódio seria uma mentoria. Exato, quem de quem fato quer ajudar, quem quer aprender, né? Só anotar então, aqui. Se tá faltando alguma pessoa pra patrocinar também, falhou na terra, chama lá no céu, Deus toca lá que isso acontece, né? Mas quem quer ajudar a Zuzu? Como é que pode se manifestar? Eu amei, me encantei, quero trabalhar com vocês. Eu amei, me encantei, quero mandar dinheiro. Eu amei, me encantei. Pode ser assim? Eu posso ir lá e trabalhar na unidade de vocês? Como é que a pessoa se candidata? Como é que apesar de ser voluntário, porque não é assim, né? Eu sou voluntário, tô entrando aqui, vou fazer um negócio. Não é assim que funciona. Mas como é que funciona esse processo para me candidatar e, de fato, estar ali no quartel-general de vocês? Para viajar, para ser voluntário durante as missões, voluntário se inscreve. Agora, por enquanto, a gente tá com as inscrições encerradas, mas a gente vai abrir na missão para o ano que vem. Legal. Então, o voluntário se inscreve, preenche, ele lê o documento ali onde a gente tem todas as informações de custo, porque tem um custo para se inscrever. E, com o valor da inscrição, a gente custeia a missão, a compra de alimentos, de produtos, transporte, enfim. Perfeito. Então, tem um custo para ele viajar, de passagem também. Então, o voluntário lê... Ele se banca e ele banca parte da missão. Isso. É isso, legal. Isso. Então, ele se inscreve e depois de se inscrever, ele participa de um encontro de boas-vindas, onde ele conhece mais sobre a ONG e tal. Preenche um termo para dar continuidade e aí ele faz um processo de integração e participa, né? Aí tem agendas ali internas, né? Depois ele vai participar de outros encontros online antes da missão e tal. Isso para ser voluntário, né? Então hoje a Zuzu tem a Zuzu é super inclusiva. Legal. Então a gente tem até arquiteto, a gente tem pessoas de várias áreas. Então, na área da saúde, enfermeiro, né? Na verdade, qualquer profissional, né, da área da saúde. Enfermeiro, médico, dentista, né? Enfermeiro, médico e dentista, né? E a gente pretende aí incluir depois, né, os psicólogos, né? Acho que sempre a gente vai agregando. Daí, para as pessoas que, assim como eu, na época do Giovannici, né, não são da área da saúde e querem participar, a gente tem o time da recreação. Não é necessário ter conhecimento técnico, é só ter disposição mesmo. Então, o time da recreação é para brincar com as crianças todo dia, né? É um time muito divertido, exige um pouco de condicionamento físico, mas é legal de participar. E tem o time do apoio, que é para cuidar da estrutura da missão. Então, são esses 3 times, a pessoa pode se candidatar para uma dessas vagas. Para ajudar financeiramente a Zuzu. A pessoa física, ela pode ajudar pontualmente,
através do Pix da Zuzu, ela pode fazer uma contribuição, ou ela pode apadrinhar uma criança por R$50 por mês durante o período de 1 ano, ou uma família por R$150 por mês. Empresas parceiras, nós também temos empresas que apoiam, né, a nossa iniciativa. Precisamos de patrocinadores e empresas para nos ajudar, né? É bem desafiador. Inclusive, a gente vai lançar nessa missão um projeto de habitação. Uau! Incrível! E esse projeto vai ser muito legal. É mais ou menos em torno de R$35 mil uma habitação para uma família. E aí eu quero prospectar empresas para apadrinhar cada casinha. Perfeito, Aí, então a gente precisa de parceiros, né? E como é que vocês fazem a abordagem com esses empresários? Vocês vão até as pessoas? Vocês recebem indicação? Por indicação. A gente faz apresentação, né? É sempre por indicação. Perfeito. E como que funciona lá, por exemplo, com esse projeto da habitação, que vocês vieram de recreação de uma semana da criança, aí atendimento médico, agora tem um posto e uma escola, e indo para um projeto de habitação. Como que vocês são recebidos lá, por exemplo, para organizar isso para as famílias cadastradas? Isso abrange mais? Lá na comunidade, o administrador do bairro, ele chama Soba, né? Eles chamam ele culturalmente de Soba. Então, o Soba é que detém ali naquela região a autoridade para conceder os terrenos, as autorizações, e a gente tem um relacionamento muito bom com o Soba. Então, é ele que ajuda a gente nessa parte, assim, de... Tem esse apoio na contrapartida. Sim. Agora, nós teremos um critério para a entrega para o cadastro das possíveis pessoas, né, que vão receber. Inicialmente são 10 casinhas que a gente quer construir, as primeiras são 10 casinhas, e o critério serão famílias cadastradas no projeto, que não tenham terreno nem casa, que vivam em casa de controle, que é como se fosse um aluguel, só que ela não paga nada, ela fica ali naquela casa só para cuidar daquele terreno. Casa de controle de chapa, que daí não é de alvenaria, é aquele... Sabe o que é Sim, a casa de chapa? Estivemos lá. Mas você pode explicar. Explica pro público. É como porque se às fosse... vezes é tão superficial. É como se fosse uma telha. Essas telhas que faz canteiro de obra, sabe? Você passa na frente do prédio, tem uma telha metálica, é esse material. Então, a gente é quente demais, meu Deus. E frio demais, né? Então, assim, é uma a temperatura passa... Porque é como se fosse uma nada, folha, é como né? nada. Uma folha. Só que o metal ainda aquece no calor, que é um pouco pior. Então, partindo desse critério, até esse critério, né? Que a pessoa more em casa de chapa, aí a gente vai instituir outro, que é idosos primeiro, depois mulheres, mães viúvas, né, sozinhas, e aí depois, por último, as famílias. Então, ali só nos idosos eu já tenho 3 já, que eu fui visitar em julho agora, e que moram nessas condições. Tem o seu Daniel, que também tá no Instagram, esse caso, ele tem Parkinson, a mulher abandonou ele com os 2 filhos, numa casinha de chapa super pequena, ele dormia no chão. E aí, por causa do Parkinson, era ruim até pra ele levantar. Então, em julho, a gente já comprou cama pra ele, tal. Mas eu gostaria muito de fazer uma casinha pro seu Daniel, enfim. Perfeito. Nós vamos ouvir ainda testemunhos disso. É só o começo. É só o começo. Bruna, se você pudesse dizer algo para a Bruna que está sentada com o celular na mão, assistindo e se inspirando em você, ou a Cibele que está querendo um chamado, olhando para a câmera, o que você diria para essa mulher que está negociando com a vida dela e com o chamado dela? Qual o recado que você deixaria? Nossa, acho que eu não sou tão atriz assim. Não é? Olha, o meu recado é muito simples. Comece pelo simples, pelo pequeno, pelo fácil, pelo alcançável. Porque eu jamais ia imaginar... não posso dizer que jamais ia imaginar. Eu já me imagino, assim, muito longe daqui a alguns anos. Eu imaginava que a Zuzu ia ter uma trajetória. Porque a gente trabalha muito dentro da Zuzu. Então, eu sabia que isso ia dar esses frutos. Mas eu comecei fazendo só a boneca.
Entendeu? Você não precisa querer fazer, tipo, eu quero comprar o trator com 14 anos. Eu quero fazer talvez todas as a gente não ia conseguir. Se eu falasse pra mim mesma, tipo, vai construir 10 casas agora com 15 anos. Eu não vou conseguir, linda. né? Mas a boneca eu conseguia, então faz o que é possível. E a mesma coisa pra qualquer profissional de qualquer área, porque isso, inclusive, é o que a gente fala no Encontro de Boas-Vindas. Use o seu talento, aquilo que tá à disposição na sua mão. Exatamente. Pra que seja fácil e você não dê desculpa. E não fique se sabotando, entendeu? Então já faz o que tá... Perfeito. E você, Cibele? Para as profissionais que estão no seu ar-condicionado, com suas famílias maravilhosas, graças a Deus, mas com o vazio que você tinha no peito. Se essa Cibele do passado estiver agora com o celular, te vendo, com esses olhos lindos, maravilhosos, o que você diria pra ela? Então, eu vou falar muito assim para as pessoas da área da saúde mesmo, né? As dentistas, as médicas, porque assim, a gente tem que amar o que a gente faz. Primeiro de tudo, amar a nossa profissão. E eu amo a minha profissão, gente. Eu venho de uma profissão da minha mãe, então eu nasci dentro da odontologia e eu amo o que eu faço. E quando você ama o que você faz e você pode trabalhar num projeto se doando com aquilo que você mais ama, isso é mais gratificante ainda, sabe? Eu não tô lá fazendo qualquer coisa, tô fazendo aquilo que eu amo. Então, assim, sonhe, continue, dá certo, escute as respostas que vêm dos seus pedidos, né? E se jogue. Aquela voz interior se dizendo, jogue. Vai, se jogue. Né? Literalmente se jogue, pelo que a gente ouviu no comecinho. Eu vou mês que vem. Vai. Calma, ano que vem a nova missão da Zuzu. Quando abrem as inscrições, você sabe dizer? Agora, durante a missão. No final da missão, a gente já vai inspirando, já abre pros próximos. Que daqui a pouquinho a gente tá embarcando. E vocês embarcam hoje para Angola. Sim, daqui E vocês vão ficar quanto tempo lá agora? Quantos dias? 16, né? A gente volta dia 31. A gente sai de lá dia 31, chega aqui dia 1. A missão sempre é assim, de 16 dias, quando vocês vão? 12 dias. Os voluntários viajam 12 dias. Legal. E vamos supor que você esteja mandando um recado para a Bruna de daqui 10 anos. Como vai estar a Zuzu, já que você é visionária a este ponto? Como é que vai estar a Zuzu no ato profético agora? Aí eu vou estar lá na ONU com a minha irmã recebendo um prêmio. Uau! Gente, deixa registrado. Isso está registrado. E quando chegar lá, a gente vai pegar esse corte. Eu vou falar, hashtag eu acreditei. Tem que ser, né? Olha, outro dia eu tava assistindo em algum podcast... que todo sonho que Deus coloca no nosso coração, ele tem um propósito. A gente não sonha aleatoriamente, né? Assim, eu faço tudo que tá dentro das minhas possibilidades. O que não tá, eu entrego pra ele, né? Então, eu tô sonhando. Se ele quiser fazer, né? Então, só pra gente deixar bem elaborado aqui. Senhor, vai anotando aí, Deus, assina aí embaixo. Daqui 10 anos, Bruna estará com a irmã dela, maravilhosa e incrível, recebendo uma premiação na ONU. Eu vou estar, com certeza. Que legal, que legal. Eu espero ter esse reconhecimento, espero que a gente, na verdade, assim, na prática, o meu objetivo é ter um centro em cada país. São 54 países. A gente tá terminando o nosso projeto piloto, que é em Angola. Sim. Com um posto, uma escolinha, uma cozinha e o projeto de habitação. A ideia é, quando eu terminar esse, eu vou entender quanto eu gastei pra fazer esse, e aí eu vou buscar parceiros pra fazer um em cada país. E fazer essa expansão. E aí essa visibilidade, eu posso dizer que às vezes não é nem o reconhecimento pelo seu esforço, mas a visibilidade que ganha pra fazer mais. Com certeza. Né? Pra fazer mais, pra tocar outros corações, trazer outros parceiros. O que nós precisamos é de profissionais que sejam muito bons naquilo que fazem, por exemplo, a doutora Cibele, porque conseguem chegar lá e trazer uma expansão de, inclusive, visão pra Bruna, né? Porque a Bruna podia falar, poxa, precisamos cuidar das crianças que não escovam os dentes. Mas a doutora Cibele falou, então, mas a gente precisa de flúor, a gente precisa de não sei o quê, a gente precisa de não sei o quê, né? Porque a pessoa que entende. Então, a gente precisa de bons marceneiros, bons arquitetos, né? Pessoas que queiram, deixa comigo, a doutora chegou lá, não, vamos trazer mais gente doida, né? Vamos expandir isso aqui e tá
encorpando o projeto, né? Imagina então se a gente tem aí um marceneiro muito bom, um arquiteto muito bom, que fala, então vamos lá, vamos ensinar marcenaria para esse povo para fazer um negócio muito diferente. A gente não vai ter mais problema de criança sem cama. A gente vai ensinar lá como fazer. Não precisa ir para Luanda para poder conseguir. Por que não? Mas a gente precisa de quem queira fazer, quem queira acrescentar. Profissionais que sejam muito bons, que tenham um coração assim, gritando. Eles podem te enviar o projeto, Bruna? Olha, Bruna, e se esse projeto assim acontecesse? Você que gosta de coisas detalhadas. Isso seria uma possibilidade? Sim, com certeza. Né? Porque às vezes Deus também está dando estratégias aqui que a gente nem imaginaria, com né? certeza. Então, de pessoas só para... Inclusive, dentro da Zuzu, a gente tem como objetivo, né, ter ali no centro no centro comunitário energia sustentável, então placas solares, isso é uma coisa que a gente ainda não tem projeto. Olha aí. Agora esse ano a gente vai fazer o estudo geológico ali da comunidade para tentar fazer uma perfuração. Então, são projetos que a gente ainda não tem acesso. Por exemplo, esse da placa solar é uma coisa que a região que a gente está não tem energia. Seria muito bom. Uhum. De repente alguém está assistindo, né, é da área, isso seria Exato, incrível. queremos todas as pessoas, né, que o nosso desejo, a gente sempre diz que a gente trabalha para o reino, então tudo tem um porquê, né, só o fato da gente ter se conectado, de como estamos aqui, dessa admiração que temos, mas com certeza grandes coisas irão acontecer ainda. Esse projeto geológico que você disse, você já tem um profissional fazendo isso para você? Já tenho, é lá de Luanda mesmo. Legal. Ele vai fazer o estudo na terça-feira da semana que vem, para entender qual a metragem que precisa ser perfurada pra gente ter água ali. Ótimo, pouco, né? Que coisa maravilhosa. Eu quero agradecer vocês, meninas, porque tem 1 hora que estamos conversando e o tempo passou assim. A gente sempre fala, gente, é uma conversa com um cafezinho. Conversa de comadre, velho. Eu falei, vai ser uma conversa de comadre. A única diferença é que essa conversa é registrada. A gente só não pode saber, de repente, se é registrada. Exato. Eu me senti à vontade, né? Que bom. A casa é de vocês. Sempre que vocês precisarem, a gente já está, né, aqui nos candidatando, primeiro lugar a intercessão, segundo a divulgação, expansão no que pudermos. Vamos falar com outros profissionais, com certeza, né? Estamos aqui para somar, não só aqui como lá também. Nós estamos engatinhando, somos nenéns, ainda estamos aí aprendendo como fazer. Mas temos o coração ensinável. Então, no que vocês precisarem, se quiserem nos acionar, estamos aqui registrando também, né, que estamos à disposição de vocês. E acreditamos mesmo no projeto de vocês, mesmo. A gente não traz pessoas que a gente não acredite aqui. Então, muito obrigada, meninas. Vocês querem deixar um recado para as meninas e para os Rafaéis? Eu quero agradecer, muito obrigada por a gente estar aqui falando da Zuzu, né? Então, falar da Zuzu pra mim é maravilhoso. No começo, a Bruna falava, a Zuzu também é sua, Cibele. Porque eu sempre falava assim, Bruna, né? Então, eu jogava toda a responsabilidade pra ela. E é isso, a Zuzu se tornou minha também. Que lindo. Então, agradecer vocês por a gente poder falar da Zuzu, né? E recado para minhas meninas. Ai, Gabi, que o coraçãozinho tá apertado aqui, né? Que a gente deixa elas... Mas eu só deixo porque eu tenho pessoas que estão lá cuidando e que eu amo muito elas e que isso também é por elas, né? Uau. Não é só por mim. E agradecer o meu marido, o Rafael, pelo todo o apoio, pela companhia agora nas viagens, que ele falou, agora não dá pra deixar vocês sozinha, eu vou estar junto sempre. E ele se empenha e tá super dedicado também com a Zuzu. Então é meu presente ter todo mundo envolvido nisso. E você? Envolver no meu sonho, né? Eu quero agradecer, eu me senti super à vontade. Obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso. Primeiro podcast que a Zuzu participa. Ai, que orgulho! Já foi cheio da história. Seja o primeiro de vários, em nome de Jesus. E agradecer o Vitor também, né? Já aproveito para agradecer ele por ter feito essa conexão, sabe? Ele é muito querido, foi muito importante. E deixar um recadinho pra minha irmã que não participou, Gabi. Espero que na próxima a gente venha juntas. Venha. Né? Porque a minha irmã tem igual importância dentro da Zuzu, né? Ela que fez tudo isso acontecer junto comigo, então
Tô com saudade, a gente se vê já. A gente precisa agradecer a Gabi por permitir que a Bruna viesse, né? E um beijo pro Rafa, pro meu marido, tá lá em casa. Ele foi em julho comigo, mas aí agora a gente tem que revezar, porque ele ficou com as meninas. Mas que bom que ele também me apoia muito, fica com elas, graças a Deus. E as meninas eu tô morrendo de saudade já, né? Eu deixei elas ontem, mas já vou ficar com saudade, mas... Já tô de volta. Qual a idade das suas meninas? A mais nova tem 9 e a mais velha tem 11. 12. Que delícia, a Maria Luísa tem 12 já. Que bom, já entendem muito melhor. Elas querem muito ir. Aí eu falei pra elas, ó, já a gente vai os 4. É isso mesmo, é isso mesmo. Semente. E eu quero agradecer você que ficou aqui, e que essa semente possa frutificar no seu coração. Você quer mudar o mundo? Comece por você. Mas uma pessoa mudada não consegue ficar parada. Não tem como você descobrir a mudança. Não tem como você se impactar, você se tornar uma nova pessoa e não se solidarizar com a dor do outro. Não tem como uma pessoa que encontrou Deus, que encontrou a espiritualidade, independente da religião, não tem como essa pessoa ficar parada. Então eu desejo mesmo que esse episódio entre na sua alma de tal forma que você comece a sonhar em amanhã você estar nesse podcast contando como começou a sua missão. E aí, eu vou pegar o corte e vou mandar pra Bruna e dizer, viu, Bruna? A responsável é você. Eu acredito na mudança do mundo, a começar por mim. É primeiro em mim, depois através de mim. E você? Você? Eu te convido a estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas. Até mais.